Então eu vou começar aqui contando para vocês uma história que eu ouvi de um menino chamado Zeca. Alguém conhece a história do Zeca? Eu vou contar a história do Zeca. O Zeca, ele um dia, a sua mãe, ela bateu na porta do seu quarto para acordar ele, era 5:30 da manhã. E ela possivelmente estava acompanhando a oração das 5. Alguém aqui acompanha a oração das 5? Aleluia. Ela aproveitou, acordou 5 horas da manhã para orar. 5:30 foi acordar o Zeca para o Zeca ir para a escola. Então ela bateu: Zeca, levanta. E aí o Zeca falou assim: ai mãe, hoje o dia parece que vai ser terrível, mãe. Aí a mãe falou: ah é? O dia vai ser terrível? É, mãe, está tudo indicando que o dia vai ser terrível. Então ela falou: então fica na cama, nem precisa levantar. Ele abriu um olho com o outro fechado e falou: é mesmo? Ela se vai ser terrível, fica na cama. Ele falou: oba, ficou na cama. Quando foi dormir um pouco mais, 9 horas, sentiu o cheirinho do café que a mamãe fez, um ovinhozinho a mamãe fritando. Ele foi para a cozinha para tomar um café. Na hora que sentou, a mãe falou: o que você está fazendo aí? Eu disse: não, mãe, vou tomar café. Você falou que o seu dia vai ser terrível, volte para a cama, porque o seu dia vai ser terrível. O Zeca abaixou a cabeça: é mesmo, mãe? É, você falou, vai ser. Fique o dia inteiro na cama dormindo hoje. O Zeca foi para o quarto. O Zeca não pôde levantar para almoçar. O Zeca não pôde levantar para comer biscoito. E o tempo, você imagina que passava? De jeito nenhum que passava. Ele falou: meu Deus, parece que esse dia não acaba, que dia terrível. Cedo o Zeca foi dormir. No dia seguinte, que horas que você acredita que o Zeca acordou? 5 horas da manhã. Na hora que a mãe, 5:30, bateu na porta, abriu e falou: bom dia, meu filho, tudo bem? Bom dia, mãe, hoje o dia vai ser maravilhoso. O que eu quero dizer para você? De que acontece na nossa vida aquilo que a gente fala. E eu já quero falar hoje o que vai acontecer. Essa conferência vai ser extraordinária. Vai ser a melhor de todas as conferências que nós já tivemos na Unção do Crescimento até agora. É isso que vai acontecer. E se você estiver preparado e com a mesma expectativa que eu, você vai sair daqui cheio e renovado desse lugar. Aleluia. Aleluia. Então vamos começar aqui. Eu quero ler um texto da palavra com os irmãos que está no Salmo de número 51. Nós vamos ler o Salmo de número 51, o versículo 10, 11 e 12. Você abra a sua Bíblia e nós vamos ler o texto que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu quero ler numa outra versão. Bota na versão NVI aqui na tela. Vamos ver aqui, ó. Na NVI o que diz? Dá para colocar aí o pessoal? Ok. Isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Em uma outra versão diz inabalável. O que eu quero dizer com isso, irmão? De que nós precisamos conduzir a nossa vida com um espírito inabalável. Nós precisamos exercer o ministério que Deus tem confiado nas nossas mãos com um espírito inabalável. Davi é um grande exemplo disso. Eu quero conversar com os irmãos essa noite sobre isso. E eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração e nós orarmos juntos. Pai, eu quero consagrar esse momento a Ti. É o momento da Sua palavra. E nós honramos o Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso lhe pedimos, fala conosco e usa a minha vida para que eu seja um canal
para que eu seja um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra de modo que o seu nome seja glorificado, Jesus. Somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda, diga amém. Se você quer adorar a Deus, diga glória a Deus. Bom, queridos, eu quero, em cima dessa mensagem, eu quero trazer um direcionamento de Deus para você exercer a sua liderança e conduzir a sua vida de forma inabalável. Se nós queremos experimentar coisas maiores na nossa vida e na nossa trajetória como líderes, nós vamos precisar de ter um espírito inabalável. Davi é um grande exemplo de alguém que tem um espírito inabalável. E eu vou mostrar para você alguns problemas que Davi, ele enfrentou na sua vida e como ele mostra ter esse espírito inabalável. Os problemas que Davi enfrentou foram problemas que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida. Todos nós enfrentamos. À medida que eu estiver falando, se você falar, puxa, eu passei por isso, ou estou passando por isso, aí você vai fazer aquele ato profético de botar a mão assim na sua cabeça e falar, ai. Olha só, um grande problema que Davi passa, ele passa por um problema sério na sua casa, com o seu pai. Quando o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé para escolher o próximo rei de Israel, todos os irmãos de Davi são convidados para esse jantar. Davi, ele foi o único que não foi escolhido pelo seu pai. É como se fosse o filho rejeitado. Davi, ele teve um problema dentro da sua própria casa e foi um problema com o seu próprio pai. Mesmo passando por um problema com o seu próprio pai, Davi mostra ser alguém inabalável. Você passou por um problema com seu pai? Um problema com a sua mãe? E você se entregou a esse problema ou você até hoje é inabalável? O segundo problema que Davi enfrenta foi um problema que ele enfrenta com os seus próprios irmãos, sangue do seu sangue. Foram os irmãos de Davi que queriam expulsar ele do campo de batalha, zombaram de Davi, sabe, não batia com Davi. Os próprios irmãos de Davi perseguindo Davi. Eu queria saber, você já passou por um problema com seus irmãos? Irmãos de sangue, talvez irmãos na igreja. Só que Davi mostra, mesmo tendo problema com os seus irmãos, ser alguém que tem um espírito inabalável. O terceiro problema que Davi enfrenta, ele passa por um problema com o seu líder. Olha só, Saul, o líder que Davi escolheu servir, o líder que Davi escolheu ajudar. Esse líder começa a perseguir Davi implacavelmente, mas Davi, ele permanece com seu espírito inabalável, mesmo tendo um problema de perseguição do seu próprio líder. Quantas vezes você já viu pessoas desistirem do chamado de Deus porque elas tiveram um problema com o seu líder? Você já viu? Não quero mais fazer nada. Agora também eu não boto a mão em nada. Isso mostra que você é abalável, facilmente abalável. Se nós queremos experimentar e viver coisas maiores, nós vamos precisar de ter um espírito inabalável, gente. Inabalável. Você pode passar problema com seu pai, você pode passar problema com a sua mãe, você pode passar problema com seus irmãos, você pode passar problema com seus líderes. O que você não pode é desistir do chamado que Deus tem sobre a sua vida. Você precisa ser inabalável. Inabalável. É isso. Inabalável.
Olha outros problemas que Davi passa. Davi, ele passa por problemas com os inimigos. Os filisteus queriam a todo custo acabar com Davi. Perseguição implacável dos filisteus. Vários inimigos queriam acabar com Davi, mas mesmo tendo inimigos, mesmo tendo adversários, Davi permanece firme na posição. Ele tem um espírito inabalável. Como é que você age quando os inimigos se levantam contra você? Como que você age quando os inimigos começam a te atacar? Você age como? Para viver coisas maiores, eu tenho que ter um espírito inabalável. Espera aí, que Davi passa por outros problemas também. Davi passa por um problema com a sua esposa. Cadê os maridos que vão colocar a mão na cabeça e dizer: ai, ai, ai? Falaram com medo. Olha só como é que vai mudar. Cadê as esposas que podem botar a mão na cabeça e dizer: ai, 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 ai? Tá vendo como é que elas não tiveram medo de falar? Davi teve um problema com a sua esposa Mical. E mesmo tendo um problema com a sua esposa Mical, Davi, ele é inabalável, ele continua a fazer o que Deus chamou ele para fazer. Parênteses. Quantas vezes você já viu alguém parar porque a esposa não queria se envolver igual ele estava se envolvendo? Você já viu isso? Você é abalável. Quantas vezes você já viu uma mulher parar o que Deus chamou ela para fazer porque ela fala: meu marido não quer nada? Aí você para, afunda você e afunda ele. Você é abalável. Davi tem um espírito inabalável, mesmo com problema com a sua esposa, irmão. Mas não para por aí. Davi não teve problema só com a esposa. Davi também teve um problema com seu filho, Absalão. Então o próprio filho de Davi se levanta contra o pai. Ele quer roubar o reinado do pai. Ele quer atacar o pai de todo custo. Mas mesmo tendo o filho se voltando contra o pai, Davi mostra ser alguém inabalável. Ele continua a fazer o que Deus havia chamado para fazer. Você está pensando em parar, irmão? Você veio para essa conferência e você veio com o seguinte pensamento: é a minha última tentativa, se Deus não falar comigo eu vou entregar tudo. Pois é, Deus já abriu a conferência falando para você: ou você muda ou eu mudo você. Simples assim. Abra o coração, porque o que vem depois vai ser uma pancada de Deus sobre a sua vida. Você está preparado? Diga aleluia. Então Davi teve problema com o filho, irmão. Quem aqui passa problema com o filho? Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. E você está querendo parar por causa de problema com seus filhos? Davi, além de passar por todos esses problemas, ele passa por um outro problema que para mim foi o mais grave de todos esses. Sabe qual foi o outro problema que Davi passou? O problema de pecar e entristecer o Espírito Santo. De todos os problemas que Davi passou, esse para mim foi o mais sério deles. Davi entristece o Espírito Santo quando ele comete um pecado de adultério. Quando ele comete o pecado de assassinar uma pessoa inocente. Mas ao mesmo tempo que eu olho e vejo quão terrível isso foi, eu fico admirado, porque mesmo tendo a queda que teve, Davi mostra ser um líder inabalável. Ele entende o cair do homem, mas o levantar é de Deus. E ele segura em Deus para ele levantar novamente como um líder inabalável. Você que está aqui,
Você cometeu um pecado sério. Você cometeu um pecado grave. A minha pergunta é: você quer ser alguém inabalável? Porque se teve chance para Davi, tem chance para mim, tem chance para você. É o que eu falo sempre aqui com os irmãos. Quando eu olho uma história inspiradora na Bíblia, eu procuro aprender o que essa pessoa fez. Como é que essa pessoa agia? Então, olhando isso, eu vou buscar como é que Davi agia. Primeira coisa, Davi, ele tem um arrependimento verdadeiro, gente. Se nós queremos ser inabaláveis, precisamos ter arrependimento verdadeiro. Não é remorso, é arrependimento verdadeiro. Remorso é a dor que eu sinto por algo que eu perdi. Arrependimento é a dor que eu sinto por aquele que eu entristeci. Há uma diferença. Davi, ele tem arrependimento verdadeiro. O Salmo de número 51, ele não é apenas um pedido de perdão. O Salmo 51 foi escrito logo depois de Davi ter cometido o pecado com Betseba. E ele, nesse Salmo de número 51, ele vem mostrar o seu arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito, Senhor. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. Ele mostra aqui o arrependimento verdadeiro. Irmão, o arrependimento verdadeiro é uma volta de 360, de 180 graus. 360 você volta para o mesmo lugar, é 180. Você está aqui, fez uma besteira e você gira 180 graus e fala: nunca mais eu vou cometer aquele erro de novo. Nunca mais. Nunca mais eu nem chego perto daquilo. Nunca mais, nunca, eu vou me distanciar desse negócio. Isso é arrependimento, irmão. Arrependimento é você dizer: não quero, isso me doeu, entristeceu a Deus, não quero. Se nós queremos ter um espírito inabalável, vamos precisar de ter arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é eu reconhecer que eu errei. O arrependimento verdadeiro, ele acontece quando eu paro de ficar tentando encontrar culpado pelo que eu estou passando e eu assumo que eu errei. Quantas coisas na vida, irmão, que nós poderíamos dar uma reviravolta se nós reconhecêssemos a nossa falha, o nosso erro. Foi eu que errei. Foi eu, o culpado foi eu. Aí Deus manifesta a graça. E Ele te levanta para você ter um espírito inabalável. Para de ficar tentando colocar culpa em pessoas por alguma coisa que você errou. Segunda coisa que eu aprendo com a vida de Davi. Davi, ele tem convicção do chamado dele. Ele está fazendo essa oração aqui no Salmo de número 51 porque ele tinha convicção, ele foi escolhido por Deus. Ele foi chamado por Deus. O Salmo de número 23, que todos nós oramos, ele é uma oração de alguém convicto. O Davi começa o Salmo de número 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu sou escolhido de Deus, eu sou amado de Deus, eu tenho Deus como meu pastor. Convicção, irmão. Uma pessoa inabalável, um líder inabalável, ele tem convicção do seu chamado e ele tem convicção de que ele é amado por Deus. Você tem essa convicção, irmão? Eu tenho. Eu todos os dias eu falo: Deus, obrigado pelo seu amor, porque eu me sinto tão amado por Deus. Você se sente amado por Deus, irmão? Ixi, isso é bom demais. Olha o apóstolo Paulo aqui, o que ele diz. Um líder também inabalável. Paulo poderia pregar sobre Paulo também. Aqui pregar sobre Davi. Paulo, ele em Romanos 1:1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus. Olha a convicção do cara: sou chamado, eu sei quem eu sou chamado. Olha um outro texto aqui de Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Ele está convicto de que ele foi separado desde o ventre da mãe dele. Se é para ser inabalável, tem que ter essa convicção, irmão. Lembre-se, para você ter essa convicção, lembre-se, eu falo muito isso porque eu aplico na minha vida. Lembra quem você era e da onde Deus te tirou. Lembra o que Deus fez na sua vida, da onde Ele te arrancou. Você lembra daquele lugar? Pois é. Isso é a prova de que você tem um chamado de Deus. Então tem que ter convicção disso. Ah, irmão, eu tenho tanta convicção de tudo que eu falo. Uma vez um irmão veio aqui nesse culto. Todos os domingos ele vinha aqui no culto. E uma vez ele me parou lá na porta e ele falou bem assim: pastor, eu não sou crente ainda e eu venho aqui todo o domingo para poder ouvir a palavra de Deus por uma... Tem muita coisa que eu não acredito ainda na palavra de Deus, mas eu venho aqui por um motivo. Eu falei, o que é? Ele: é porque eu fico vendo você pregar ali, você é convicto de tudo aquilo que você fala, e isso me admira. Então o cara veio para cá porque ele via convicção. Então, um líder inabalável, ele é convicto do seu chamado, ele é convicto da sua mensagem, ele é convicto daquilo que ele entrega, e isso revoluciona. Convicção. Outra característica de Davi é que Davi mostra que uma pessoa inabalável, ela tem relacionamento com Deus. Olha os salmos, irmãos. Como que eu vou ser alguém inabalável diante dos vários problemas da vida se eu não tenho relacionamento com Deus? Eu vou bater nessa tecla sempre aqui nessa igreja. Por onde eu for, eu vou bater nessa tecla. Como é o seu relacionamento com Deus? Como você quer ser inabalável se você não tem vida com Deus? Você não ora, irmão. Um líder que não ora, um pastor que não ora, como pode? Você está aqui, acredita que tem um chamado de Deus? Quer ser treinado para ser um pastor um dia? Quer ser treinada para ser uma pastora? Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma vida com Deus diária. Todo dia você tem que ter relacionamento com Deus, irmão. Porque não tem como aguentar as pressões da vida, as pressões do ministério, se eu não estiver sendo fortalecido e capacitado por Deus. Todos os dias eu fico pensando isso. Eu tomo algumas decisões, resolvo alguns problemas, falo, como é que eu consegui fazer isso? Só tem uma coisa: eu sou dependente de Deus. É por causa de Deus que eu consigo fazer essas coisas. E aí eu entro em crise porque eu falo: ai de mim se eu não tiver Deus. Ai de mim, irmão. Eu não seria nada sem Deus. Por isso que eu tenho que estar diante dele todo dia. Todo dia. Efésios 6:10. O apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você quer ser inabalável? Receba fortalecimento de Deus. Quer aguentar as pressões que estão vindo sobre a sua casa nesses últimos meses? Então se fortaleça em Deus, meu irmão. Você quer aguentar a pressão que está vindo sobre o seu trabalho e sobre a sua vida financeira? Fortaleça-se em Deus. Você quer aguentar a pressão que está vindo sobre a sua liderança, pessoas se levantando contra você, gente te criticando, gente te abandonando? Você quer aguentar essa pressão? Fortaleça-se em Deus. Aleluia. Tem uma irmã bem preciosa, antiga dessa igreja. E uma vez ela falou comigo lá: pastor, com tudo que eu já vi o pastor passar, eu fico pensando, como é que o pastor aguenta isso tudo? Tem nada a ver comigo. É o poder dele que se aperfeiçoa na minha vida no momento da minha fraqueza. Simples assim. Não abro mão dele. É isso.
Isaías capítulo 41, verso 10 diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. É Deus, irmão, é Deus. Salmo 46, verso 1 e 2: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Por quê? Porque Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então fortaleça em Deus, fortaleça-se em Deus, e você vai ser uma pessoa inabalável. O quarto ensinamento que eu tenho com Davi para ser um líder inabalável é ter disposição para agir. Uma pessoa que é inabalável, irmão, ela tem disposição para agir. E isso é um dos grandes segredos da minha vida, da minha vida com Deus. Eu recebo de Deus algumas coisas e eu vou lá e eu não fico esperando, eu faço. E eu quero passar para vocês isso aqui, ó. Coisas maiores na sua vida, elas podem acontecer quando você decidir ser alguém de iniciativa. Eu quero que você encoraje o vizinho que está do seu lado, batendo no ombro dele e falando assim: levanta, vai lá e faz o que precisa ser feito. Aleluia, Sérgio Riscado. Dá um aplauso para Jesus aí. Simples. Tem um urso e um leão tentando pegar as ovelhas do papai. Eu vou ficar: ai meu Deus, e agora? Vai destruir. Ai, Jesus, tem misericórdia. Ai, já pegou uma, coitadinho, não quero nem ver agora. Foi isso que Davi fez? O urso e o leão falou: que eu vou para dentro. Iniciativa. O diabo está querendo arrebentar com você e você não vai ter iniciativa e fazer o que precisa ser feito, irmão? Como assim? Como assim? Os momentos que mais eu tenho disposição para trabalhar é quando eu vejo que o diabo está querendo se levantar contra mim. É aí mesmo que eu vou com tudo. É aí que eu vou com pressão. É aí que eu vou com pressão. O Davi está lá levando o lanchinho para os seus irmãos e ele vê Golias afrontando. E todo mundo com medo de encarar Golias. O Davi fala: eu vou encarar esse gigante e vou derrubar ele em nome do Deus vivo. Iniciativa, irmão. Iniciativa, atitude. Existem coisas que Deus quer fazer na sua vida e na sua liderança. Ele só está esperando você levantar e agir. Levantar e agir. Você está entendendo? Uma pessoa inabalável, ela vai tendo experiências com aquilo que ela age e Deus respalda. Deus me dá uma visão, eu vou lá, eu tomo uma atitude, tomo uma decisão, faço, Deus respalda. Isso vai me dando mais coragem. E eu vou cada vez realizando coisas maiores. Quer realizar coisas maiores? Seja alguém de iniciativa. Eu vou lá e dou um passo maior, eu falo: uxa, Deus está comigo, aleluia. Aí pode dar outro: oh, Deus está comigo. E eu, aleluia. E na palavra assim vai fazendo isso. Eu aprendo com Davi que um líder que é inabalável não desanima com as batalhas que ele enfrenta. Davi enfrenta uma batalha violenta em Ziglag, e ele perde família, os seus soldados perdem família, eles perdem tudo. Uma batalha violenta mesmo. Alguns de vocês estão aqui hoje, vieram para essa conferência e estão passando por uma batalha violenta. Davi, ele não se desanima quando ele enfrenta uma batalha dessa. Ele se reanima em Deus. 1 Samuel 36. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar ele, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada uma por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele podia se entregar também. Será que você está pensando em se entregar porque está vindo uma avalanche de problemas sobre você? Pessoas que estavam do seu lado agora estão se levantando contra você e estão te criticando?
E isso está sendo uma bomba emocional. Pessoas que deviam de estar do seu lado, agora estão tacando pedra em você. Foi o que os soldados de Davi estavam para fazer. Então isso é uma pressão muito violenta. Mas Davi, ele ao invés de se entregar ao desânimo, ele ficou com a alma angustiada, ele chorou, ele sofreu. Não é fácil, mas ele não se entregou. Ele se renovou em Deus porque ele é um líder inabalável. Ele é alguém inabalável. Como é que você age, irmão, com relação à crítica que você recebe de pessoas que deviam de estar do seu lado? Você talvez hoje está recebendo pedrada de gente que você nunca imaginava que você ia receber. Estão descendo pau em você, criticando em você. E como que você vai agir agora com relação a isso? Uma liderança inabalável, ela não se entrega quando ela recebe crítica. Ela pega a crítica e ela transforma em combustível para ela fazer com mais pressão aquilo que Deus chamou ela para fazer. É isso que se faz. O sexto ensinamento que eu tenho com a vida de Davi para ser um líder inabalável é que um líder inabalável, ele não tem um coração amargurado. A amargura, ela pode fazer você parar no meio da caminhada. O Davi não ficou amargurado com seu pai que rejeitou ele. O Davi não ficou amargurado com os seus irmãos que perseguiram. O Davi não ficou amargurado com o seu líder Saul. O Davi tinha um coração puro. Irmão, será que o seu coração está puro ou você está com um coração cheio de amargura por algo que você sofreu lá atrás? Até hoje você carrega no seu coração uma amargura pelo que o seu pai fez com você, com a sua mãe, com a sua família? Até hoje você carrega uma amargura no seu coração pelo que os seus irmãos de sangue fizeram com você? Até hoje você carrega uma amargura no seu coração porque um irmão da igreja fez alguma coisa com você? Será que você tem uma amargura no seu coração por algo que um líder fez com você, irmão? Davi mostra que uma liderança inabalável tem coração puro. Coração puro, irmão. Um dos momentos que eu mais travei na minha vida no ministério foi quando eu guardei uma amargura no meu coração com uma família que me fez muito mal. O maior prejudicado dessa história foi eu mesmo. Então eu aprendi que se eu quero ser um líder inabalável, eu não posso guardar nenhum tipo de amargura no meu coração. Meu coração é puro, meu coração é limpo, meu coração está leve para cumprir o chamado de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Nada de amargura. Davi, ele me mostra ser alguém inabalável, porque ele tinha boas pessoas ao seu lado. Você quer ser inabalável, irmão? Você vai precisar de ter gente boa do seu lado. Olha para o seu vizinho e pergunta para ele: você é gente boa ou você é gente ruim? Você é gente boa ou você é gente ruim? Sabe por quê? Gente boa, na hora que a gente está debaixo da pressão e os nossos braços estão enfraquecendo, eles fazem igual Arão e Ur. Você está lá, ó, com os braços estendidos na batalha e começa a cansar. Aí você tem gente boa do seu lado. Eles vão, seguram no seu braço e falam: você não vai cansar não, que nós estamos junto contigo, meu líder. Você não vai cansar não, que a gente vai aguentar essa pressão junto contigo. Você não vai desistir não, porque nós vamos sofrer a crítica junto. Você não vai abandonar não, porque nós estamos do seu lado. É você ter gente boa do seu lado, irmão. Aí você é inabalável, gente boa. Gente boa, isso faz a diferença. Agora, quem é que escolhe gente boa para estar do meu lado? É Deus que coloca? Deus coloca gente boa e gente ruim perto de todo mundo. A gente precisa aprender a identificar. E é sobre isso que eu vou falar amanhã.
A mensagem que eu vou ministrar amanhã, eu vou falar da arte de escolher pessoas. Olha para o seu vizinho e pergunta para ele: escolhi bem ou escolhi mal, hein? Irmão, uma liderança inabalável é composta de gente boa do seu lado. E eu quero aproveitar aqui para honrar gente boa que eu tenho do meu lado. Primeiro, minha esposa e meus filhos que estão aqui. Eu quero que você dê um aplauso para minha esposa e para os meus filhos. Gente boa do meu lado. Sabe? O que faz a diferença é ter gente boa. Eu tenho uma equipe de pastores, gente boa. Meus pastores aqui podem ficar de pé. Ó, gente boa do meu lado aqui, ó. Ó, é isso, quero honrar vocês, gente boa. Eu tenho líderes de célula aqui nesse lugar. Cadê os líderes de célula? Fiquem de pé aí, fiquem de pé. Gente boa do meu lado, por isso que eu sou inabalável. Eu tenho os voluntários aqui dessa igreja. Cadê a galera do Voltes? Fica de pé aí, ó. Gente boa, é isso que me faz ser inabalável. Você pode dar um brado de vitória. Essa igreja é composta de gente boa, irmão. É gente boa, aleluia. Agora eu preciso dizer uma coisa: se você no meio de uma galera dessa que é gente boa, não, preste atenção no que eu vou falar. No meio de uma galera dessa que só tem gente boa, se você for gente ruim, fala pro seu vizinho assim: você tem prazo de validade, amigo. Saíram de nós porque não eram de nós, porque se fosse de nós, estaríamos conosco até agora para experimentar e viver coisas maiores. Nessa igreja só tem gente boa, só tem gente. Você pode dar um brado de vitória, irmão, gente boa. Que é isso, aleluia. Gente boa. Olha o que acontece com Davi, gente. Segundo Samuel, capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante. Tiveram os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi, com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Esbibenope, que era filho dos gigantes, e o peso da sua lança tinha 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. O filisteu tentou machucar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu. Feriu o filisteu, o matou. Então os homens de Davi, só gente boa, lhe juraram dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Nós vamos te proteger, nosso líder. Sabe por quê? Você precisa continuar sendo inabalável, inabalável, inabalável. Aleluia. Meu Deus do céu. Inabalável, irmão. Gente boa. E por último, e eu vou terminar aqui, um líder inabalável, eu aprendi com Davi, ele é cheio do Espírito Santo. 1 Samuel 16, versículo 13. E sucedia que quando o Espírito, é isso mesmo, 1 Samuel 16, 13, coloca na tela aí. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu ele no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então levantou-se Samuel e voltou para Ramá. Várias passagens da Bíblia dizem o quanto que Davi era cheio do Espírito Santo. Um líder inabalável, ele é cheio do Espírito Santo. Por isso ele faz a oração do Salmo de número 51, dizendo: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque eu sei, Senhor, que para eu ser inabalável, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por favor, fique de pé aplaudindo, exaltando ao Senhor, para você ser cheio do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo.
Que bênção, meu querido, que você recebeu essa palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus direcionou a sua vida de maneira especial, dando orientação e estratégias para você aplicar no dia a dia. Agora eu quero passar mais uma instrução poderosa para você. A Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração às 5 horas da manhã no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro. E eu quero deixar isso como uma instrução do Senhor para você. Venha junto comigo orar às 5 horas da manhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu notifico todo mundo que quer participar dessa oração. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí você entra no grupo e todos os dias eu te informo sobre a oração das 5. Deus abençoe você poderosamente e eu te espero amanhã.